Irmãos amados, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os meus irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa amada editora CPAD preparou para que nesse segundo trimestre do ano de 2024 estivéssemos falando sobre a carreira que nos está proposta. E hoje, irmãos, chegamos aqui na lição de número 7, onde vamos falar sobre o perigo da murmuração, um assunto extremamente importante para cada um de nós, irmãos. A Bíblia está para nossa advertência, para ensino nosso, e nós vemos biblicamente os perigos da murmuração. Observamos essa realidade nos registros veterotestamentários, quando o povo de Israel era um povo de dura cerviz, era um povo insubmisso, um povo que não se curvava diante de Deus, e muitas vezes foi um povo murmurador, e os males que vieram sobre eles, irmãos, devido a essa prática deletéria, nociva, essa prática danosa. E nós devemos ter cuidado, irmãos, nós que temos o fruto do Espírito Santo crescendo e amadurecendo dentro de nós com as suas características, para não manifestarmos essa obra da carne, irmãos. A murmuração nos destrói e também destrói aqueles que estão próximo de nós, aqueles que têm contato conosco. Devemos ter cuidado, porque a murmuração é como um câncer, e como um câncer deve ser o quanto antes extirpado. Nós, cristãos, não podemos, irmãos, viver reclamando com voz baixa, murmurando, vendo somente o lado negativo da nossa liderança, da igreja. Claro que a igreja, por ser composta de seres humanos, de pessoas, tem problemas, tem defeito. Os nossos líderes não são super crentes, não são feitos de aço, também tem defeito. E nós também temos defeito, temos muitas dificuldades, desvio de comportamentos sérios, e nós precisamos, irmãos, ao contrário de viver reclamando em voz baixa, nos ajudar. Lembrando que somos o corpo de Cristo, fazemos parte como membro desse corpo, tendo Jesus Cristo como cabeça e salvador do corpo, e nos posicionarmos, irmãos, como cristão no corpo. A palavra cristão tem por definição seguidor de Cristo, semelhante a Cristo, e jamais aí darmos lugar à murmuração. O textuário diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. É uma doutrina do apóstolo Paulo ali para a igreja no primeiro século, a igreja que estava na cidade de Corinto, e é doutrina para nós no contexto odierno, nos dias de hoje, no século 21. Os males, irmãos, que podem sobrevir a cada um de nós se nós murmurarmos, irmãos, tivermos essa marca terrível da murmuração, poderemos ser destruídos, irmãos. É o que está aqui no texto. Poderemos perecer pelo destruidor. É algo muito sério, e nós não podemos fazer manobra com o rolo sagrado, com as sagradas letras, o nosso manual, adulterar a Bíblia Sagrada, mas ao contrário, dar um corte reto com a palavra e ser firme com a palavra, irmãos. Essa verdade deve nos ferir, nos mudar de forma radical, nos mudar de forma completa e totalmente,
e nós devemos orientar o rebanho quanto aos males, irmãos, da murmuração. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. Não há como ter uma vida espiritual saudável, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, alinhamento com Deus, andar com Deus, como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus, desfrutaram de íntima comunhão com Deus, com essa prática da murmuração. A murmuração revela uma vida espiritual caótica, irmãos, uma vida espiritual raquítica que está definhando. Então, precisamos fazer uma autoavaliação e voltar para a palavra, voltar para os trilhos. Ainda há tempo. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local, porque, como eu já fiz alusão, é como um câncer, vai contaminando os outros membros do rebanho e, se esse câncer não for extirpado, acaba com a comunhão entre nós que somos membro do corpo de Cristo e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Observe, irmãos, quantos males há em levar uma vida de murmuração, vendo somente o lado negativo das coisas, irmãos. Nós precisamos entender, irmãos, que temos muito mais do que merecemos. E uma vez entendendo que temos muito mais do que merecemos, irmãos, nós teremos o coração grato e ficará claro para nós que as pessoas difíceis que estão junto de nós estão para poder nos forjar, nos amadurecer, nos aperfeiçoar e, irmãos, ao contrário de murmurarmos daqueles que agem de forma equivocada, enfiam os pés pelas mãos, devemos aprender com essa prática deles o que nós jamais devemos fazer. Então, irmãos, até mesmo a postura equivocada de alguns dos nossos irmãos nos ensina. A Bíblia é a palavra de Deus, é o rolo sagrado, as sagradas letras, e a Bíblia não esconde os defeitos dos grandes homens de Deus. Nós vemos lá Abraão, vemos Moisés, vemos Davi e muitos outros homens de Deus que em dado momento falharam. A Bíblia está para advertência nossa, para ensino nosso, para aprendizado nosso. E nós precisamos olhar para esses homens quando eles acertaram e andar nas suas pisaduras, e olhar também para quando eles erraram e aprender o que nós jamais devemos fazer, mas não ser aí arrastado, levado pela murmuração, por ser uma pessoa negativa, mas, ao contrário, ser uma pessoa positiva, com uma mente, irmãos, esperançosa, de dias melhores, que entendendo que estamos sendo preparados para coisas grandes que Deus tem na vida de cada um de nós. E quando eu falo coisas grandes, eu falo dentro da sua obra, pregando o seu evangelho, as boas novas de salvação, o plano bendito de salvação, para que o reino de Deus seja expandido aqui na face da terra. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7, e temos também 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e versículo 11. Nos diz assim o texto sagrado: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito,
quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Objetivo da lição são 3. O primeiro objetivo que nós temos com essa lição é explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Vai ficar bem claro aqui para nós, no enfoque dessa lição, o sentido e o que é a murmuração. Mostrar também que a murmuração impediu a primeira geração. Olha a seriedade, irmãos, e o problema da murmuração. Impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Porque um cristão que foi alcançado pela graça mediante a fé não tem essa postura, irmão, de ser um murmurador, um reclamador, um causador de intriga no meio do rebanho. Então, nós, se temos essa marca, por favor, irmãos, cada um de nós, precisamos olhar para dentro de nós, nos arrepender e voltar para Deus, voltar para a palavra de Deus enquanto há tempo, irmãos. Nós não queremos ficar de fora da eternidade com o nosso Deus, onde desfrutaremos do nosso quinhão, da nossa porção, do nosso galardão, da nossa herança, que é o próprio Deus, irmãos. Um Deus que proveu eterna salvação para nós e que nos amou com amor eterno. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com a nossa própria vida e fazer uma autoanálise, irmãos. Examinar a nós mesmos. Não é examinar o irmãozinho da direita, o irmãozinho da esquerda, mas é fazer uma autoavaliação. E se porventura entendermos que temos sido um murmurador, voltar para os trilhos, irmãos. Voltar para o rolo sagrado, voltar para as sagradas letras, voltar para a palavra de Deus. Os nossos irmãos não são perfeitos. Os nossos líderes não são perfeitos. Assim como você, minha irmã, meu irmão, e eu, não somos perfeitos, irmãos. Não existe uma igreja perfeita. A igreja do primeiro século era uma igreja poderosa em Deus. E, no entanto, grande parte do Novo Testamento foi escrita para corrigir problemas dentro dessa igreja, irmãos. Imagina a igreja de hoje, do século 21, você e eu. Temos problemas, temos dificuldade, mas temos o rolo sagrado, nosso manual, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Letras, para nos podar, para nos corrigir, para nos disciplinar. Então, irmãos, nós precisamos, ao contrário de manifestar as obras da carne, e a murmuração é uma das obras da carne, manifestar em nossa vida o fruto do Espírito com as suas características, irmãos. O fruto do Espírito amadurecendo e crescendo dentro de nós, vai formando em nós o caráter de Cristo. E esse caráter bendito e precioso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passa longe de levar uma vida de murmuração, reclamando pelos cantos, irmãos. Isso não é coisa de cristão. Introdução.
É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo. Não podemos negar a ação do diabo, irmãos. Tudo que o diabo quer é que neguemos os seus ardis, os seus dardos inflamados, o seu agir, as suas ações, porque se negarmos, ele não será repreendido no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Tudo que ele quer, então, é que esquecemos que ele existe e o seu agir como príncipe da potestade do ar. Porém, irmãos, a murmuração é algo produzido dentro de nós, é uma obra da carne e nós devemos ter cuidado. Não podemos também colocar tudo na conta do príncipe da potestade do ar, Satanás, do diabo. Então, devemos nós mesmos cuidar da nossa própria vida, olhando para dentro de nós, nos arrependendo. A condição para o perdão de Deus, a condição para a restauração nossa é o arrependimento, é a conscientização de que não estamos bem espiritualmente, de que estamos mal, de que estamos doentes espiritualmente. E essa conscientização nos levará ao arrependimento, e o arrependimento é a condição para a restauração que vem do nosso Deus e somente dele. Uma delas é o pecado da murmuração, é algo nosso, de dentro de nós, uma obra da carne. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Pode nos levar à queda e o perigo de não nos levantarmos mais. Ele não acontece instantaneamente. Observe que é algo paulatino. Vai acontecendo progressivamente, lentamente. Então, irmãos, tenhamos cuidado, porque vai acontecendo devagarzinho até o ponto de sermos completamente dominados pela murmuração. Pois geralmente sucede a incredulidade. Nós que vivemos aí murmurando, reclamando com voz baixa, somos um incrédulo. E a incredulidade nos leva à murmuração, porque a incredulidade é quando nós achamos que não há mais jeito, que Deus não pode mudar a situação, que Deus não está com as rédeas da história nas mãos. Irmãos, é um ledo engano, irmãos. Deus tem as rédeas da história nas mãos e ele vai cumprir o propósito dele. Ele vai levar a cabo de forma completa o que ele pretende fazer. Deus não pode ser frustrado. Deus não pode ser parado, irmãos. E nós, se nós não crermos em Deus, estarmos aí no ceticismo, imersos na incredulidade, isso vai nos levar à murmuração. Então devemos ter cuidado, pois geralmente sucede a incredulidade. Nós devemos olhar para a nossa própria vida e voltar para a palavra. Tomar tempo para debruçar sobre o nosso manual. Nós temos o manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, e uma vez entendendo as verdades bíblicas, transformar essas verdades em realidade na nossa própria vida. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Nós, irmãos, precisamos ter consciência de que cada um de nós cristãos temos muito mais do que merecemos. E essa consciência vai extirpar a murmuração da nossa vida, porque seremos gratos a Deus. E devemos entender que estamos aqui na peregrinação, e aqui na peregrinação, como forasteiro em terra estranha, no planeta Terra, porque a nossa cidade é a eternidade, cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus. Aqui, irmãos, nós somos forjados, nós somos preparados, nós somos aqui capacitados, e para sermos forjados, passamos por dificuldade,
por problemas, irmãos, por lutas. Nós, cristãos, não estamos isentos dos ventos contrários que muitas vezes vão soprar na nossa vida. Mas tudo isso faz parte do amadurecimento, do desenvolvimento que Deus quer para cada um de nós, irmãos. Então, ao contrário de vivermos aí vendo o lado negativo das situações, ou procurando chifre na cabeça de cavalo, que não existe, irmãos, procurando problema onde não existe problemas, precisamos, irmãos, ter um foco, entendendo para que Deus nos chamou, irmãos, e Ele nos chamou e pesa sobre nossos ombros a missão de, como um arauto, proclamar as boas novas do reino. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo. Qual é a recomendação do apóstolo Paulo, a igreja que estava ali na cidade de Filipos? Fazei todas as coisas sem murmuração. Filipenses capítulo 2, versículo 14. A murmuração na Bíblia. Então temos aqui no hebraico o registro ali veterotestamentário. O verbo no hebraico é lim, que tem por definição resmungar, reclamar, murmurar. O substantivo é igaion, vai falar de conspiração, vai falar de, ainda temos aqui um outro verbo, goguzo, vai falar de murmurar, resmungar, queixar-se. E o que é essa postura? É dizer algo em um tom baixo, é dizer algo contra alguém em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, nunca está contente, nunca se contenta com aquilo que tem, e às vezes tem mais, muito mais do que merece, porque é dessa forma, irmãos. Desacordo, ira, queixas, oposição, nem Deus escapa dele, porque murmura até do próprio Deus, irmãos, coisa terrível, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Comportamento dos murmuradores. Os murmuradores, irmãos, estão sempre reclamando, estão sempre com queixas, fazendo oposição. É até difícil de estar perto de alguém murmurador. É algo tão nocivo, irmãos, tão danoso, deletério, que é difícil ficar próximo de uma pessoa que só vive com queixas, irmãos. E às vezes você olha para a vida dessa pessoa, não tem motivo nenhum para reclamar, mas é uma pessoa dominada pelas obras da carne, não nasceu de novo, não foi inserida ao corpo de Cristo, não está em um processo de santificação, e devemos pregar o evangelho com firmeza e com verdade, a despeito de fazerem parte do nosso convívio dentro da igreja. Estamos falando aqui para cristão. Nós precisamos, irmãos, usar a adaga do Espírito, manejar bem a palavra de Deus para manter a virgindade da noiva, a pureza da igreja, irmãos, e expurgar do nosso meio essas queixas, essas reclamações, essas murmurações, essas obras da carne. O crente murmurador, quem se diz salvo em Cristo, é o que eu acabei de aludir. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração. Então, se vivemos uma vida de reclamar, resmungando, murmurando dos nossos irmãos, da nossa igreja, murmurando da nossa liderança, meu irmão,
é uma prova de que nós não fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé e precisamos retornar para o nosso Deus. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado da murmuração. Não é algo normal, irmãos. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com a virtude do Espírito, como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Então, essa prática do reclamar, do queixar-se em voz baixa, irmãos, deixa bem claro que, ao contrário de termos dentro de nós o fruto do Espírito amadurecendo e crescendo dentro de nós, nós estamos manifestando a obra da carne e estamos distante do nosso Deus. Assim não é possível o crente murmurador ser alegre. Tem tudo para ser alegre, mas não há como ser alegre, bondoso, agradável, por meio de suas atitudes. Ninguém aguenta, irmão, ficar perto de uma pessoa que só reclama, um crente reclamador, resmungador. Eu lembro aqui de um desenho, o nome do desenho é Smurf. Eu via quando, em tenra idade, era muito novo, e havia ali, dentre os Smurf, o Smurf ranzinza. E esse Smurf ranzinza, ele nunca estava satisfeito com nada, irmão. Fazia lá uma torta de framboesa, ele: eu detesto framboesa. Estava sol, ele: eu detesto sol. Aí chovia, aí ele: eu detesto chuva. Temos aqui uma sobremesa de morango: eu detesto morango. Irmãos, nós devemos ter cuidado para não ser um cristão ranzinza. O personagem ali no desenho do Smurf era alguém que manifestava as obras da carne, a murmuração. Ao contrário, irmãos, nós precisamos ser gratos, porque temos muito, mas muito mais do que nós merecemos. Assim não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Então, o murmurador é uma pessoa que tem a alma adoecida. E essa lição não está aqui debalde, não está aqui inutilmente, irmãos. Ela está aqui para nos alertar, para trazer uma advertência para você, minha irmã, meu irmão, para mim, para nós, a igreja, para nós termos cuidado com a nossa própria vida, irmãos, e voltar para Deus, abandonando, então, a murmuração. Murmuração, impedimento, a primeira geração, a terra prometida. Eles foram impedidos, irmãos, a primeira geração que Deus arrancou com mão forte, braço estendido, juízo grande, lá de dentro da casa da servidão, debaixo do jugo de Faraó, dos açoites dos egípcios, eles caíram no deserto. Toda aquela geração de 20 anos para cima, não entrou um, exceto Josué e Calebe, que adentraram a terra de Canaã. Não entrou um de 20 anos para cima, irmão, devido ao quê? A incredulidade e a murmuração, irmãos. Nós devemos olhar para essa postura equivocada da nação de Israel e ter cuidado, irmãos, para não aí ficarmos de fora da eternidade com o nosso Deus. Reitero para uma fixação: a salvação é pela graça, mediante a fé. Porém, nós que fomos alcançados pela graça, não vivemos na murmuração, não vivemos reclamando com voz baixa, irmãos, arrumando intriga, vendo problema onde não existe problema. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, estamos para compartilhar da verdade do nosso Deus e manifestar dentro do rebanho o fruto do Espírito com as suas características. Estamos com o escopo, o alvo, a finalidade
de edificar os nossos irmãos. E a murmuração, irmãos, não edifica em absolutamente nada. Pelo contrário, é destruidora. Então, que você e eu, minha irmã, meu irmão, nós possamos abandonar, irmãos, a murmuração. A murmuração, irmãos, era também contra Deus. Não existe pecado que não seja contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, e essa murmuração também era contra Deus. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endurece contra ele, contra Deus, e teve paz. É uma pergunta. Quem se endurece contra Deus, irmãos? Quem tem uma postura rebelde contra Deus, uma postura desobediente contra Deus e tem paz. A Bíblia chega a dizer que o ímpio não tem paz. É a Bíblia quem faz essa afirmação. E a Bíblia não mente. Para ter paz com Deus, o homem precisa, e os dois gêneros, homem e mulher, ser justificado. E só é possível ser justificado crendo em Cristo de todo o coração. Porque quando cremos em Cristo de todo o coração, o próprio Deus nos declara justo. A justiça de Cristo nos é imputada. E como diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, só dessa maneira desfrutamos então de paz com Deus. A murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O fim dos israelitas murmuradores, examinando os textos de Número, irmãos, capítulo 14, versículo 29, e também capítulo 16, versículo 41 ao 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos, irmãos, e sepultados no deserto. Que coisa triste é a consequência de um murmurador, a paga que recebe alguém que vive resmungando, murmurando contra a igreja, contra a liderança, contra os nossos irmãos, contra os nossos governantes, irmãos. Que paga terrível na vida de um murmurador. O destino dos murmuradores, à luz do relato, no livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. Como a Bíblia é um todo e é uma complementação, o rolo sagrado tem início, meio e fim, o apóstolo Paulo, ele que era um homem também grande conhecedor do Antigo Testamento, ele que escreveu grande parte do Novo Testamento, ele faz uso do Antigo Testamento, do registro veterotestamentário, para trazer orientação para a igreja do primeiro século. E o apóstolo Paulo, então, faz essa advertência: e não murmureis, como também alguns deles, fazendo referência lá ao povo de Israel, no registro veterotestamentário. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Tem nome de que está vivo, mas já está morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual, irmãos. Então, observamos ali nos registros do Antigo Testamento que a consequência na vida de alguém que vive reclamando e murmurando, lá no Antigo Testamento foi a morte física e espiritual. Não puderam entrar na terra que manava leite e mel, na terra próspera e frutífera, na terra gorda e não magra. Irmãos, tenhamos cuidado, porque é um pecado sério, o pecado da murmuração. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Os males, irmãos, da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar.
Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual aos irmãos. Então, a finalidade de Jesus para nós é que edifiquemos uns aos outros e não que nos destruamos, irmãos. Há um texto ali em Gálatas que alguns dos irmãos dentro da igreja que estavam ali naquela região da Galácia estavam se mordendo. E o apóstolo Paulo repreende eles. Então, irmãos, nós não podemos dar lugar à murmuração, porque com a murmuração vem as contendas comunitárias, as rebeldias espirituais, as divisões ministeriais. Tudo isso nasce com a murmuração. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local e vai minando. Por isso, a necessidade de uma lição preciosa como essa, com um conteúdo rico como esse. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si é devastado e não subsistirá. Não há como permanecer um reino dividido, irmãos. Lembra ali, quando no Antigo Testamento estavam erguendo uma torre, a Torre de Babel, estavam fazendo algo em desobediência a Deus. Deus queria que eles se espalhassem, enchesse toda a terra. Eles se agrupam ali e começa a edificação de uma torre, a Torre de Babel. O próprio Deus, está lá no texto sagrado, no registro, diz que não haveria como impedi-los, irmãos. Não haveria restrições para eles no que eles estavam fazendo. Não haveria como pará-los, irmãos. Por quê? Porque a despeito deles estarem fazendo algo que era mal e desobediência a Deus, eles estavam unidos, havia unidade. Todos puxavam para o mesmo lado. Eram de um só pensamento, de uma só mente. Deus dividiu, Deus ali confundiu o idioma deles e com a confusão do idioma deles, eles se separaram. O que o texto diz, irmãos? Que depois de Deus confundir o idioma deles e eles terem se separado, cessou a obra. Sabe por que cessou a obra? A Torre de Babel? Porque ninguém constrói nada em divisão, dividido, separado. Ninguém edifica nada dividido, irmãos. Então, nós precisamos ter cuidado, porque nós não prevaleceremos, irmãos. Um reino dividido, devastado, ele não subsistirá. Mateus, capítulo 12, versículo 25, Lucas, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 22. Há também o mal do caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras, calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. E leva também nós, quando observamos uma pessoa muito murmuradora, a nos afastar dessa pessoa e causa aí divisão no corpo de Cristo. Então, quando nós observarmos alguém que tem essa postura, ensinemos Bíblia a esse irmão para que ele então possa ser impactado pela palavra de Deus e volte para Deus o quanto antes. Dominada pela obra da carne e as consequências são caóticas. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida. Começa com a murmuração e adentra pela idolatria, rebelião, pelo adultério, pela blasfêmia contra Deus. Porque não há pecado que não seja contra Deus, todo pecado é contra Deus. Como consequência, irmãos, dessa prática da murmuração, acaba prestando serviço a quem? Ao inimigo, ao diabo. Acaba sendo um instrumento, um vaso, um canal usado por Satanás, pelo príncipe da potestade do ar. E isso é triste. Um cristão
sendo usado pelo diabo e estacionando no meio do trajeto celestial. É alguém que, ao contrário, o murmurador, de desenvolver, é o que se espera de nós cristãos, é alguém que estaca, não desenvolve. Devemos ter muito cuidado. Nesta lição, então, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa, destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local. Ao longo da nossa jornada cristã, não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Deus quer, irmãos, sejamos participantes da promessa dele. Portanto, evitemos o mal da murmuração, para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida e para que participemos da promessa que Deus tem para nós de uma nova terra, irmãos, de uma Jerusalém celestial. Não podemos, irmãos, ser murmuradores, manifestar essas obras da carne. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igreja e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Deus me dando vida até lá, querendo, bom Deus, na próxima pré-aula, na aula de número 8, nós estaremos falando sobre confessando e abandonando o pecado. Vamos orar? Deus amado, nós adoramos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, compartilhando da tua verdade, da tua palavra, ó Pai, libertadora e transformadora, que nos traz saúde espiritual. Nos ajude, ó Pai, a nos livrar da murmuração e que possamos, ó Pai, ter vida espiritual contigo, intimidade, comunhão, comprometimento contigo, Senhor amado, nessa caminhada. Nos ajude também a orientar, ó Pai, todos aqueles que estão nessa prática para que abandone essa prática e, ó Deus, se volte para o Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Ó Deus, aqui, ó Pai, em oração, aproveitamos para orar pelos nossos amigos, irmãos ali, Senhor, que estão no Rio Grande do Sul, que estão passando por esse momento difícil, de calamidade, Senhor amado. Quanto ao alagamento, Senhor, as chuvas, os maus que tem causado ali, a natureza tem devastado o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Meu Deus, mitiga, Senhor, o sofrimento, atenua, ó Pai, por favor, o sofrimento ali, ó Pai, de todos os moradores ali na região do Sul. Tu és o controlador da chuva, Senhor, o controlador dos rios, controlador dos mares, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, controla ali o Atlântico, ó Pai. Meu Deus, ali aquele rio, Senhor amado, também, Senhor, próximo do Atlântico, tenha misericórdia do teu povo ali, Senhor amado, e de todos ali que ali estão, todos os moradores daquela região, ó Deus amado, independente da crença de cada um. Ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, por favor, tenha misericórdia, meu Deus. Quanta dificuldade estão tendo ali, Senhor, perdendo as suas casas. Ó Deus, alguns perdendo entes queridos. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos amigos ali naquela região. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Deus Santo. Tu és grande, ó Pai. Ó Deus, tu és maravilhoso. Ajuda-nos, ó Deus. A caminhada é complicada, Senhor, por favor, nos ajude. Nos dê coragem, nos dê ânimo, Senhor amado. Somos dependentes do Senhor, meu Deus. Sem o Senhor não conseguimos dar um passo. Por favor, Senhor, recebe nossa oração, o nosso clamor, Senhor, e ouve-nos, ó Deus. Tu és vivo, ó Deus, tu és todo-poderoso. Intervém, Senhor, em nosso favor. Assim nós oramos, ó Pai. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus.